nova por aqui todos os dias, não só aqui no YouTube, mas também no Insta e no Face. E com muita frequência eu recebo a seguinte pergunta: Paula, como saber se o meu filho tem de fato TDAH? Eu tô assistindo seus vídeos, tô vendo o que você fala, tô ouvindo o que você fala, tô assistindo as suas lives e estou vendo o meu filho na sua fala. Eu identifico muitas coisas que você fala no meu filho. O que eu faço? Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas do TDAH. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Eu sei que é muito frequente vocês pais assistirem os meus vídeos ou até vídeos de outros profissionais e perceberem, meu Deus, a Paula tá falando do meu filho. Sabe que agora eu lembrei aqui, quando eu tava na faculdade, no 3º ano, e a gente tinha uma matéria que falava sobre os transtornos, né, psiquiátricos, os transtornos mentais, a matéria era psicopatologia, e aí a gente se identificava, no final de cada aula a gente se dava um diagnóstico, eu e os meus colegas de sala. Meu Deus, eu acho que eu tenho depressão. Nossa, eu acho que eu tenho transtorno de ansiedade. Caramba, eu acho que eu sou um pouco bipolar. Meu Deus, agora eu tô achando que eu tenho síndrome do pânico. E aí, para cada aula, a gente tinha um diagnóstico diferente. E por que isso acontece? Porque quando a gente fala de comportamento humano e de diagnósticos que dizem respeito ao comportamento humano, nós estamos falando assim de um universo de possibilidades e é muito difícil de chegar a um diagnóstico, porque não é como matemática. Quando você faz um diagnóstico de transtorno depressivo, por exemplo, você faz de acordo com os sintomas, de acordo com o que o paciente relata. A mesma coisa acontece com os transtornos de ansiedade e a mesma coisa acontece com o TDAH, com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, não é nada exato. O diagnóstico ele é clínico, é uma avaliação realizada pelo profissional. Vai muito do olhar do profissional, casando, obviamente, com a queixa que o paciente traz. É difícil. E ao mesmo tempo que é difícil chegar numa conclusão única, existe uma série de características que nós encontramos nas crianças que pode sim estar presente naquele diagnóstico, mas não necessariamente se caracteriza o TDAH, né, neste caso. Então, por que você que assiste os meus vídeos, por que você que ouve tudo que eu tô falando, muitas vezes fica na dúvida, nossa, mas eu acho que a Paula tá falando do meu filho, nossa, eu acho que meu filho, será que meu filho tem TDAH? Meu Deus, isso nunca foi dito pela escola, isso nunca foi avaliado pelo pediatra? O que tá acontecendo? Por que isso acontece? Porque o TDAH tem algumas características comuns, e eu já falei isso diversas vezes em outros vídeos. O TDAH tem como característica principal a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E, de uma forma geral, todos nós somos desatentos, hiperativos e impulsivos. Dificilmente você vai encontrar uma criança que não tenha, em nenhum nível, essas 3 características. Porque isso faz parte do desenvolvimento. As crianças, principalmente as crianças pequenas, elas têm mais dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, a concentração. E isso não se caracteriza TDAH. Isso diz respeito ao processo de desenvolvimento que aquela criança está passando, está vivendo. E tá tudo bem. Crianças pequenas, elas têm mais dificuldade de ficar paradas, sentadas no lugar. Por que isso acontece? Porque elas têm muita energia e elas estão explorando o mundo, elas têm necessidade de movimento. E isso não se caracteriza TDAH. Então eu costumo dizer assim, né? O pai e a mãe, quando eles estão na dúvida, nossa, Paula, parece que você está falando do meu filho. Nossa, será que meu filho tem TDAH e eu não sei? Eu costumo dizer o seguinte, a criança que tem TDAH, dificilmente ela passa despercebida. Tanto pela desatenção quanto pela hiperatividade, pela impulsividade. A criança que tem a hiperatividade e a impulsividade como um sintoma principal,
ela definitivamente ela não passa despercebida, porque a hiperatividade ela chega primeiro, ela denuncia aquela criança, é uma criança muito agitada, é uma criança que não para quieta, que tem necessidade de se movimentar o tempo todo, e isso causa muitos prejuízos. Então, não é uma criança que vai passar anos e anos da vida sem prejuízos. Isso não existe, tá? O mesmo acontece com a desatenção. A desatenção da criança que tem TDAH é uma desatenção que traz muitos prejuízos, muitas lacunas na aprendizagem. É uma criança que tem dificuldade na alfabetização, que tem dificuldade na leitura, na escrita. É uma criança que tem muitas dificuldades. Não é assim uma dificuldade discreta que passou batido. Não passa batido. E digo mais, o seu filho, ele não pode, caso ele tenha TDAH, ele não vai ter a desatenção e a hiperatividade e a impulsividade apenas na escola, por exemplo. Na escola ele é terrível, ele é super desatento, super hiperativo, super impulsivo, mas em casa ele é super tranquilo, ele é super querido. Nossa, ele é terrível na escola, mas na aula de inglês, nossa, ele presta super atenção, ele não tem essa necessidade de ficar levantando da mesa, ele consegue se concentrar, no futebol também, ou em casa, nas festinhas familiares, ele é outra criança, ele é uma criança super comportada. Gente, isso não existe. Os sintomas de TDAH, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, obrigatoriamente devem estar presentes em mais de um contexto, tá? Então, se o seu filho ele só é desobediente na tua casa, mas na escola ele é maravilhoso, tem um comportamento super bacana e tem uma atenção, consegue focar, descarta a possibilidade de TDAH. Ele tem esses comportamentos inadequados, podem estar muito mais relacionados à dinâmica familiar do que a qualquer outro fator neurológico ou de desenvolvimento, certo? Pode estar relacionado a um fator emocional, a uma questão aqui que precisa lidar aí da relação de vocês e que não tem a ver com TDAH. Então, por que você identifica, por que você vê o teu filho na minha fala? Porque eu tô falando de desenvolvimento infantil, porque eu tô falando de características comuns e que existem em muitas crianças, mas que não necessariamente essas crianças têm um prejuízo. Não necessariamente essas crianças apresentam dificuldades, limitações, enfim, lacunas de aprendizagem, dificuldades na autoestima, dificuldades em se relacionar com colegas. Então é preciso entender essa diferença. Sim, você vai ver o seu filho na minha fala muitas vezes, tá? Porque eu estou falando de desenvolvimento infantil e de características comuns, mas isso não significa que o seu filho tem TDAH. Agora, se você percebe, se você vê o teu filho na minha fala e ainda consegue identificar muitos prejuízos na vida dele, sejam prejuízos na esfera escolar, então na área acadêmica, ou prejuízos nas relações sociais, ou prejuízos na autoestima, nas questões emocionais, aí sim você precisa acender aqui um sinalzinho de alerta e procurar uma ajuda profissional para entender melhor qual é a proporção desses prejuízos e o que significa esses prejuízos, tá? Se tem a ver com o TDAH ou com qualquer outro diagnóstico, ou se é mesmo uma questão emocional que pode ser trabalhada com psicoterapia apenas. Mas tudo vai depender dos prejuízos que o teu filho apresenta. Dificilmente uma criança com TDAH não vai apresentar nenhum prejuízo, tá? Isso é bem difícil de acontecer. Eu confesso que particularmente eu nunca vi. Toda criança com TDAH apresenta prejuízos. Então, essa é a grande diferença. Você vai sim ver o teu filho na minha fala, porque nós estamos falando de uma criança, mas não necessariamente você vai obter um diagnóstico. E digo mais, para de fazer diagnóstico aí na tua casa, tá? Eu vejo muitos pais, recebo muitas mensagens de pais dizendo: nossa, Paula, eu assisti o seu vídeo e eu acho realmente que meu filho tem TDAH, eu já entendi tudo, qual é a medicação que eu preciso dar a ele? Gente, pelo amor de Deus,
Não subestime a capacidade dos profissionais da área da saúde de fazerem diagnóstico, eles estudaram para isso. Não é à toa que nós estudamos 5, 6, 7 anos, 10 anos, estudamos uma vida inteira para ajudar os nossos pacientes, tá? Não é brincadeira não, não é achismo, é ciência. E tem uma grande diferença entre o que você acha e o que de fato acontece. Por isso, se você tem alguma dúvida, se você identifica algum prejuízo no teu filho, procure sim um profissional para que ele possa te ajudar, certo? Fica aí essa dica de ouro que parece óbvia e às vezes eu me sinto, nossa, será que eu tô confirmando o óbvio? Vou gravar um vídeo aqui para confirmar o óbvio? Vou gravar um vídeo e muitos vídeos mais para confirmar o óbvio, porque eu sei que é necessário. Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Certo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você se vê aqui no meu relato, se você vê o teu filho na minha fala, eu quero saber em qual momento você vê o teu filho na minha fala. Coloca aqui embaixo porque eu quero entender melhor o que acontece com você e com o teu filho. E não esquece de se inscrever no meu canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.